Boa tarde, meninas do grupo Estrela da Moca. Hoje é dia 3 de junho. A Meire conversou comigo sobre um tema que a gente poderia estar conversando sobre esse momento que estamos vivendo, né? Que é a questão da pandemia. E a gente chegou num acordo sobre falar sobre um assunto que não tem como evitar, que é sobre sentimento e emoções nesse tempo de pandemia. Aí o que eu pensei? Um deles, né, olha que interessante, um sentimento, saudades, é o que eu sinto de vocês e o quanto que esse sentimento ele é importante, o quanto que ele pode ser positivo ou não. Então, um exemplo como esse, das saudades, está ligado ao que a gente pode estar conversando hoje, que a Mary falou para falar um pouquinho com vocês, e eu acabo me estendendo, então eu vou tentar ser conciso aqui no vídeo, tá bom? Um ponto que é interessante a gente conversar é a diferença entre sentimento e emoções. Para ficar mais fácil, o que a gente pode pensar sobre isso? As emoções, elas são ligadas ao nosso corpo. Olha que interessante, né? A alegria, a raiva, o medo, a tristeza e o nojo, que são as emoções primárias, elas estão ligadas ao nosso corpo, né? O nosso corpo gera essas emoções. Olha que interessante, né? O nosso corpo gera isso. E os sentimentos, onde que eles entram? Os sentimentos são derivações, olha que interessante, dessas emoções. Então, dentro da alegria, o que cabe dentro, né, da alegria, dessa emoção chamada alegria? Cabe felicidade, olha, eu sinto felicidade. Dentro da alegria, eu sinto êxtase. Dentro da alegria, eu sinto amor. Dentro da alegria, eu sinto afeição, afeto. Enfim, sentimentos bem positivos cabem na alegria. Ó. Sentimentos cabem dentro da emoção alegria. E, infelizmente, o que está acontecendo hoje são as emoções mais difíceis, né, que a gente chama de negativas, por exemplo, a tristeza, a raiva, o medo, esse é complicado, né? E quais são as derivações que vêm dessas emoções? Eu sinto ansiedade, eu sinto incertezas, eu sinto angústias, eu sinto frustrações, eu me sinto vítima de algo que vem eu não esperava. Então, vamos dizer assim, as emoções que geram esses sentimentos, que vêm do corpo, e esses sentimentos que vêm, vamos dizer assim, dos nossos pensamentos, olha que interessante, né? Os sentimentos vêm daquilo que a gente pensa. E aí que entra a grande sacada, né, da nossa conversa. Se eu posso, antes disso, o meu corpo ele vai gerar uma emoção, mas eu posso processar essa emoção que gera sentimentos. É aí, né, onde eu estava falando antes, que a gente pode vamos dizer, fazer a diferença na nossa própria vida, trazendo qualidade para aquilo que a gente chama de dia a dia, que a gente chama de rotina. Então, se eu consigo processar as minhas emoções que a gente chama de sentimento, por exemplo, se vem aquele sentimento de angústia, né, de mágoa, que nada mais é de uma derivação da tristeza, da emoção triste, né, eu me sinto triste, né, eu tenho essa emoção da tristeza por vários motivos, cada uma na sua proporção ou motivo, eu posso estar lidando com isso e pensar sobre o assunto. Se eu estou triste, a ideia é assim, o que está me deixando triste? Por exemplo, o fato de ficar confinada. Eu estou lá confinada, nossa, eu estou muito tempo confinada, meus filhos, meus netos falam para eu ficar em casa, a mídia fala para eu ficar em casa, e eu
né? Por exemplo, sou aquela mulher que estou acostumada a sair de casa, fazer minha feira, fazer meu mercado e visitar minhas amigas, ir no grupo lá da São Rafael, enfim. Como a gente se conhece, a gente sabe que vocês têm uma rotina bem legal, bem positiva, muito produtiva, cada uma, lógico, na sua proporção. Mas hoje, por conta dessa situação que a gente está vivendo, vocês deixaram de ter essa rotina. E aí que entra uma palavra bacana, que se chama flexibilidade. Por mais, olha que interessante, por mais que eu sinta a tristeza, o medo, a insegurança, às vezes raiva de tudo isso, a angústia de não poder fazer nada, a sensação de se sentir presa ao contexto, de impotência, é onde entra essa ideia de que, assim, eu me flexibilizando, eu entro no que está acontecendo e aí, entra o outro lado, eu posso encontrar alternativas para estar lidando com esses sentimentos, né? Então, por exemplo, se eu estou com medo, com raiva, com tristeza, eu posso elaborar isso e pensar justamente no que eu falei antes. Eu posso enfrentar isso, né? Não a pandemia, eu posso enfrentar a minha tristeza, eu posso enfrentar o meu medo, eu posso enfrentar a minha raiva? Sim. Né? Olha que interessante, pela história de vida de vocês, não é a primeira vez que vocês estão passando por um momento difícil, cada um também na sua proporção. E olha só quantas superações vocês tiveram na sua história e fizeram, né, vocês chegarem aonde estão. Então, é importante ter essa ideia da superação. O quanto que vocês venceram momentos difíceis e esse agora é mais um na vida de vocês, só que ele é diferente. Ele tem uma característica diferente. É como se isso que a gente não enxerga, que se chama vírus, e é legal até falar isso para vocês, o vírus não tem vida, ele não é um ser com vida própria. O vírus, né, tecnicamente falando, é uma gordura com vamos dizer assim, com uma capacidade, né, proteica, que tem um RNA, que ele busca um hospedeiro para ele fazer a multiplicação dele. Então, olha como é interessante, por ter essa característica de não vida, ele não é um ser vivo, dissolvê-lo, como dizem, né, com álcool e com sabão, quando você lava a mão, por exemplo, esse vírus ele dissolve, porque ele não tem vida, ele não é um ser que sofre, ou ele fica forte, ou ele fica fraco, ele não tem vida. Então, quando a gente usa os meios que a mídia está colocando, como água e sabão, cândida, álcool, né, álcool 70%, não pode ser nem abaixo, de 70% a 80% é recomendado, ele realmente extermina o vírus. Então, esse agente que está aí no ar e a gente não conhece, a gente pode entender o que está acontecendo e tomar nossas providências. Então, assim, eu posso diminuir, sim, a minha angústia, o meu medo, tomando algumas precauções? Posso. Então, assim, essa parte, né, que a gente já está bem instruído, depois de 3 meses quase de confinamento, a gente já está entendendo o beabá de como lidar com a prevenção em relação ao vírus. Agora, e o sentimento, que é bem isso que a gente está conversando? É justamente entender que você está tomando essas providências, que você está fazendo a sua parte, e aí tem dentro dessa questão, quando isso vai passar, ou eu não aguento mais ficar em casa, eu sinto saudade das pessoas, eu queria voltar à minha vida como era. Quando a gente pensa assim, e a gente sabe que isso não vai acontecer no momento imediato, automaticamente você já está gerando uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação, uma incerteza, que é desnecessária para o seu organismo agora receber essas cargas. Você está alterando aí, né, o seu cortisol no organismo, e aí, quando a gente altera o cortisol, você diminui também a sua imunidade, que é justamente o mais importante a gente manter nesse momento. Então, além da gente estar conversando sobre sentimentos e emoções, também é uma forma de você deixar o seu corpo, vamos dizer assim, mais
preparado e precavido para o que está no ar. Então, além de uma conversa, algo recomendável, que a gente possa construir bons pensamentos, né? Ter uma visão realista do que está acontecendo, nem ser totalmente assim, aleatória ou desconectada, assim, nada vai acontecer comigo, eu rezei ontem, então nada vai me acontecer, não é assim que acontece, ou também ficar totalmente paranoica, achando que a qualquer momento você vai ser contaminada. A paranoia vem muito desse contexto vamos dizer assim, da ideia do perigo que está no ar e aquilo que eu não vejo. Então, cria-se uma neurose e dessa neurose a gente pode criar essas paranoias. E é muito perigoso ficar muito tempo, né, vamos dizer assim, abastecendo os nossos pensamentos com essas ideias paranoicas. Que eu vou morrer, que isso não vai acabar, ou que a minha família, alguém vai ficar doente a qualquer momento, que não vai ter hospital para mim, e quando que vai acontecer essa vacina? Meu Deus. E aí entra essa questão das notícias. O quanto que a gente também tem que ter critérios em como buscar informações e quais são as melhores para este momento. Não dá para ficar, né, nesse sentido, ouvindo qualquer coisa de qualquer um e a qualquer instante. A gente tem que aprender também a se abastecer, né? Fica muito estranho a gente pegar um assunto e falar dele o dia inteiro. A mídia e todas as questões, elas têm os deveres e as obrigações dela. Nós que temos que saber como acessar isso. E isso cabe critérios. E dentro deles é o que a gente está conversando aqui. Como eu me abasteço? Como eu seleciono? O que eu escolho? Isso acaba ajudando a diminuir fatores como esse, de ansiedade, de angústia, de incertezas, que acabam agora. Você já tem da sua própria realidade algumas que já naturalmente já te deixam assim. Imagina você reforçar isso cada vez mais pelas mídias que estão tão próximas da gente e de tão fácil acesso. Então tomem cuidado com isso. Uma outra questão que você vê, eu me estendo, né? A Meire falou 5 minutos, eu já estou indo para 10. Eu espero que vocês me perdoem. Meire, me perdoa, mas não adianta, eu gosto de falar com vocês. Isso aí rola uma saudade, né? Uma outra questão que é importante é lembrar da nossa importância também na vida das pessoas. Então, olha, falam da gente ter um isolamento social. Eu não concordo muito com essa frase. A gente deve ter um isolamento físico. Olha que interessante. Eu preciso ficar longe fisicamente, mas o social não. Hoje em dia tem uma tecnologia bacana, vocês, né, cada um ao seu modo e a sua capacidade, podem usar os meios que hoje são oferecidos de mídia e sim, ligar para uma amiga, ligar para os parentes, ter um ato positivo de solidariedade, pensar, poxa, e aquela pessoa que mora sozinha, será que não é legal pelo menos eu ligar uma vez por semana para ela, para ver como ela tá? Então, ter iniciativas positivas ajudam também a gente elevar o nosso astral, né? Deixar a gente com mais, vamos dizer assim, otimismo, deixar a gente mais positivo. Nesse momento é bastante importante, sem ilusão. Eu só vou fazer isso e pronto. Não, eu tenho que fazer isso e também as outras obrigações. Ou seja, o que são as outras obrigações? Se alimentar bem, porque tem a questão da diabetes, tem os hipertensos, tudo isso acaba, num momento como esse, sendo um agravante. Então tem que manter um ritmo para o corpo, que nem a nossa amiga, ela fez os exercícios para a gente brincar em casa, que eu também acabei participando e adorei, espalhei aquele vídeo, o pessoal gostou bastante, aquela musiquinha, ela não saía da minha cabeça aquilo depois. E atividades nesse sentido, que a gente pode só fazer em casa e dentro da capacidade do corpo de cada um, mas ter isso em mente. Eu não posso me largar num sofá o dia inteiro, ou ficar numa cama, ou acordar a qualquer hora, e isso vai criando outros sentimentos e até para o corpo, agravamentos. Então é importante, sim, tentar, vou fazer uma comida diferente, eu vi lá no grupo vocês trocando pratos, isso deve continuar, isso é muito bacana, uma olha que a outra faz, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente que nunca fez, eu nunca tinha feito um monte de comida, eu comecei a fazer, umas eu acertei, outras eu errei,
Mas tô adorando essa ideia de poder fazer a minha comida. A Tânia também está aqui comigo, ela faz uns pratos alemães que eu tô adorando, tô me dando bem nessa parte. E aí a gente, nesse sentido, a gente vai melhorando a nossa própria condição dentro de casa, que é o nosso lugar, é o nosso esconderijo, é onde a gente pode se sentir seguro e fazer desse ambiente um lugar gostoso, um lugar positivo. E como é que esse clima também pode ser melhorado? Oração. Lembra que a gente sempre conversa sobre isso? A oração, ela é um momento de uma conexão com o nosso ser maior, o nosso Pai maior, e nele, quando você estiver angustiada, você pode sim, a qualquer momento, sentar ou se retirar de qualquer situação, ou buscar aquele lugarzinho gostoso na sua casa, onde você se sente mais tranquilo, e ter essa conversa. De ter esse momento da oração, onde a gente possa se concentrar com aquele que nos protege, com aquele que a gente acredita ser o nosso protetor, e pedir força. Por que não? Esse é o momento da gente também pedir, e a espiritualidade está muito próxima da gente para nos atender. Então, aproveita, vocês têm uma fé maravilhosa, aproveitem dela, usem essa fé para aqueles momentos onde vocês se sentem tristes, aqueles momentos onde se sentem sozinhas, desamparadas, aí tem a fé. E com certeza, né, dentro dessa fé você vai ter atitudes, você vai ter ideias, você vai poder ter iniciativas que vão te ajudar e às vezes até ajudar o próximo. Vem naquela oração e fala, nossa, mas aquela outra pessoa, ela não tem condições, nossa, eu vou fazer até uma cestinha com aquilo que eu tenho não tenho muito, mas isso tá me sobrando, eu posso ajudar aquele que não tem. Dentro dessa ideia de que a solidariedade também é um sentimento que cabe muito nesse momento que a gente está vivendo, e olha como o positivismo que tem atrás da solidariedade acaba trazendo uma ideia que dentro de um contexto negativo a gente possa nos ajudar e ajudar aquele que precisa, né, gente? Então eu preciso ir terminando isso, né, que senão a Meire realmente vai me matar. Gente, eu preparei muito assunto, né? Eu acho que é por isso que eu me estendi tanto. Eu acredito que ele seja importante. Vê o que vocês acham do que eu falei, se isso acrescentou, se isso não. Me dê ideias, assim, dúvidas que vocês possam ter sobre o Covid, esses sentimentos, essas emoções que eu falei. Sobre o confinamento, sobre as relações familiares, ou como que a gente pode falar desse vírus e como ele funciona. Tudo que esteja relacionado ao que a gente conversou hoje, se vocês acharem interessante e gostaram, a gente pode fazer um outro e aí eu posso atender outras dúvidas que vocês tenham. Mas esse é o primeiro, a Miri me pediu, falou que vocês estavam tendo uma necessidade de uma informação dentro do nosso grupo, né, dentro do nosso meio de pessoas que a gente conhece, e é lógico que essa proximidade acaba fazendo até essa relação audiovisual ser mais interessante. Beleza, meninas? Prazer falar com vocês, realmente uma saudade muito grande, e com certeza, quando acabar tudo isso, a gente vai lá no grupo, pessoalmente, quero dar um abraço em cada uma, com certeza, né, para matar essa saudade, e aí é vida que segue. Mas vamos passar essa fase, né, unidas aí na ideia de que a gente vai superar isso e vamos sair melhores do que entramos, com certeza. Porque nada é por acaso, e se isso está sendo colocado no nosso mundo, é para a gente aprender algo muito bom com tudo isso. Beleza? Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.